Oi, gente, aqui é a Nathalie Pascoal e eu vou contar pra vocês como é ter um parto na casa de parto. É uma coisa meio diferente. Aqui no Brasil não é muito comum a gente ver casas de parto por aí, mas aqui em São Paulo tem uma na Zona Sul, a Casa Ângela, que foi aonde eu tive a minha filha e a minha experiência foi muito positiva. Foi a melhor, assim, do que eu podia imaginar. E eu quero compartilhar com vocês. Se você tem interesse e curiosidade, continua assistindo no vídeo que eu vou contar os detalhes. Eu fiquei sabendo da casa de parto quando eu tinha feito meu TCC sobre parto humanizado e violência obstétrica. Então, quando eu tava grávida, eu comecei a pesquisar as possibilidades e além dos medos que eu tinha na gestação, do parto, de sofrer uma violência, alguém fazer uma episiotomia, tinha esses medos. Tinha a questão da pandemia. E aí eu peguei e lembrei da casa de parto que eu tinha visitado. Eu tinha achado todo mundo assim, muito acolhedor, um lugar muito seguro. E eu falei, bom, vou ligar lá. E quando eu liguei, eles falaram que eu precisava fazer o pré-natal no SUS. E aí foi então que eu parei de pagar consultas particulares, porque eu tava sem convênio, e comecei a fazer o pré-natal no SUS. Gostei muito, já falei aqui pra vocês no canal em outro vídeo como é que foi a minha experiência e como é que faz o pré-natal no SUS. Então, se você ficar curioso, depois de terminar aqui, vai lá e vê. Então, o que aconteceu? A partir da, acho que, eu não lembro exatamente, acho que era 27 semanas, enfim, eu comecei a ter consultas na casa de parto, as enfermeiras faziam as consultas, e assim, era sempre muito legal, porque elas sempre davam dicas naturais, né, pra você se sentir melhor durante a gestação e pra você ir se preparando pro parto. Então, assim, pra mim, que gosto dessas coisas, de natureza e tudo mais, assim, foi uma experiência muito enriquecedora e bateu muito com as minhas ideias, sabe? Então eu gostei bastante. Além de ter toda essa troca de experiência durante a gestação, o que aconteceu? Já no final da gestação, quando eu tava me aproximando nas 40 semanas, elas me deram uma lista de opções para induzir o parto naturalmente. Eu não precisei, o meu parto aconteceu assim logo no dia seguinte que eu tinha ido na consulta lá. Eu conto aqui pra vocês também um relato de parto, assim, que eu consegui chegar na casa de parto com 9 para 10 centímetros e parei em 1 hora. Então, assim, eu tava tão à vontade. Porque, assim, o importante é você ficar à vontade pra você conseguir parir. Que eu cheguei ali, eu consegui parir, eu confiava nas pessoas. Então, assim, foi muito bom. E aí, depois do parto, que eu já contei aqui pra vocês, que foi uma experiência positiva, foi divertida, o enfermeiro lá me atendeu muito bem, pessoas, assim, muito carinhosas, amorosas. E aí, quando o bebê nasce, também é um tratamento humanizado pro bebê. Então, o bebê saiu da barriga, ela já foi pro meu colo, já colocaram pra mamar, sabe? Não tiraram do meu colo em nenhum momento, ela ficou o tempo todo e assim, é luz baixa. Colocaram um aquecedor, então assim, o ambiente não tem luz branca, sabe? É muito acolhedor mesmo. E aí tinha um aquecedor assim, muito quentinho, botaram manta. E logo depois que eu pari, já trouxeram a comida. Gente, a comida ela é maravilhosa. Você chega assim e tem um cheiro. Eu tava grávida, era cheiro de bolo, disso, daquilo. Eles fazem uma comida maravilhosa. Então, assim, já quando nasceu, já me deram uma sopa, um pão com castanhas. Gente, detalhe: tudo isso é gratuito, eu não paguei nada. Parecia que eu estava em outro lugar, porque assim, a gente ouve coisa tão ruim aqui no nosso Brasil, a gente vê tanta desgraça na televisão, que quando eu tava ali, sendo muito bem tratada, eu consegui parir lá num espaço, lá tem banheira, tem espaço com banheira, tem jardim pra andar, enfim, gente. E depois que eu parei a placenta, também tem um lugar pra placenta, mas é isso, sabe? A gente tá acostumado a ver coisa tão ruim que quando acontece uma coisa boa, nossa, eu falei, meu, será que em algum momento eles vão me cobrar? Porque assim, foi maravilhoso. E aí depois que a gente tava nessa sala de parto, tem a sala de parto com banheira, tal, não sei o que, com várias coisas, eles te dão várias opções. Eu não usei praticamente nada, porque como eu contei aqui pra vocês, eu já cheguei querendo ir no banheiro, achando que era cocô, mas era bebê, uma loucura. E aí depois dessa sala eles colocam a gente num quarto, e assim, é uma casa mesmo, gente, parece uma casa, o nome é Casa de Parto, Casa Ângela, fica localizada aqui na Zona Sul de São Paulo. E, enfim, é muito bom. E aí o quarto a gente fica lá, o bebezinho fica no bercinho, se quiser você pode ficar com o bebê com você. Então, assim, é um atendimento, assim, muito família, muito acolhedor. Não, assim, você se sente em casa mesmo. É uma coisa, assim, maravilhosa, né? E aí, depois que o bebê, que a gente tem alta e tudo mais, você continua sendo assistido lá. Se eu não me engano, a gente fez mais 2 consultas, tem mais 2 consultas que a gente volta lá com a bebê. Elas perguntam se tá tudo bem, como é que está indo a amamentação. Eu voltei lá pra buscar minha placenta. Depois eu levei a minha filha em 2 consultas. As consultas também, eles dão várias dicas de como amamentar, sabe? De chás que vão ajudar a dar leite, ou de chás que vão ajudar a tirar a cólica do bebê. Então, assim, gente, é muito, muito bom, assim, eu não tenho o que dizer,
sabe? É muito amor envolvido mesmo. Então, assim, outra coisa é, eu tava com ferida no seio depois da amamentação, eles dão também assistência, faziam laser, pelo menos na minha época estavam fazendo laser, ó, era época de pandemia, só tinham parado de colocar DIU, porque também colocavam DIU. Então, se você acabou de parir, depois de não sei quantos dias você quer colocar o DIU, que acho que fica mais fácil, eles também davam essa assistência. Então, assim, é um local, assim, maravilhoso. Se alguém me perguntar, assim, eu super recomendo. Mas lembrando que é preciso ligar lá, né, pra ver, porque tem gente que não pode ser atendido lá, certo? Tem alguns casos que não podem, dependendo, acho que se a pessoa tiver diabetes gestacional, alguma complicação. Porque lembrando, é uma casa de parto, não tem atendimento médico, tá? Então é uma casa com as enfermeiras e tudo mais, pessoas que têm conhecimento, né? Parteiros, sabe fazer o parto, mas não tem, né, aparelhos médicos. Então essa é a grande diferença, mas é o que eu falei pra vocês. Se você gosta, então vai atrás, procura. Pra mim, que gosta desse estilo, que queria ter bebê em casa, sim, mas achava que não seria possível, foi ótimo. Essa foi minha experiência. Se eu pudesse, eu tenho até saudade de fazer meu pré-natal lá. Se eu pudesse, eu continuaria indo em consultas lá. Ah, uma pena que eu tive a minha filha durante a pandemia, porque depois que nasce o bebê, eles fazem grupos de mãe. A gente tinha um grupo de mãe no WhatsApp e a gente trocava várias experiências. Mas tinha, não sei se agora voltou, né, com o fim da pandemia, grupos presenciais para vários tipos de coisas, porque a gente sabe, depois que o bebê nasce, a gente fica insegura com vários assuntos, e na gestação também, mas lá tem todo esse auxílio. Não apenas assim físico, de exame assim, físico, não exame, né, gente? Exame, mas, vocês entenderam, né? De consulta, mas também todo um apoio, sabe? Psicológico, sentimental. Então, assim, se você preenche os requisitos, se interessa em parir de forma natural e reside em São Paulo, pode procurar a Casa Ângela, que é um lugar assim magnífico. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Dúvidas é só deixar nos comentários que eu gravo mais. E aqui no meu canal tem outros vídeos sobre o assunto. Até a próxima. Um beijo!